Brasil deu um passo inédito na humanização do atendimento às mães e aos pais que enfrentam a perda de um filho. Está em vigor a Lei número 15.139/2025, que institui a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental, uma conquista histórica, que é resultado do projeto de lei do luto parental da nossa deputada, de autoria aqui da nossa deputada federal, Giovânia de Sá, que foi sancionado pelo presidente da República. Eu tenho o prazer de recebê-la aqui no estúdio do Ver mais uma vez. Boa tarde, Giovânia, seja bem-vinda. Boa tarde, um prazer estar aqui na sua presença, de todos que acompanham a sua programação diariamente. Falar de um projeto tão sensível, Sim. Que hoje não é mais projeto, hoje se trata da Política Nacional do Luto Materno e Parental, Sim. Que exatamente vem ao encontro de uma necessidade histórica das mulheres brasileiras. Exatamente. Não só das mulheres, da mulher, do homem, porque quando há um luto por uma perda gestacional, neonatal, um aborto espontâneo, que muitas mulheres sofrem no Brasil, não se tinha uma política nacional para todo o atendimento humanizado dessa rede. Então, acho que o Brasil deu, sim. Um passo enorme nessa questão. Ela não é simplesmente uma lei. Essa lei 15.139, ela é um arcabouço de benefícios, desde o pré-natal e vai até o pós-parto, quando há a perda. Eu queria até te perguntar sobre essas mudanças mesmo, porque os dados realmente são impressionantes, pessoal. São 44 mil aproximadamente casos por ano, né? Por deputada? ano. E a gente precisava falar sobre isso, porque o que ocorria era uma bagunça, né? Não existia uma padronização em determinados hospitais, né? As mulheres e as mães e os pais passavam por situações traumatizantes, horrorosas, desculpa falar, mas é isso mesmo, pessoal. Eu já ouvi muitos relatos. Então, o que muda a partir de agora, né, com essa lei, que é uma lei que veio, que realmente está na vanguarda no mundo? Primeiro colocar que você falou dos números. Eu fui fazer um levantamento em 2024. Sim. E esses números são levantados por vários institutos de pesquisa, hospitais, principalmente voltados à saúde. Nós tivemos o ano passado uma perda de 44 mil bebês, Nossa. Ou seja, 44 mil mulheres passaram ou por um aborto espontâneo ou por uma perda na hora de nascer, ou não conseguiu vencer os 9 meses da gravidez, ou a criança foi para a UTI. Como é que foi o atendimento pós disso tudo? Isso partiu de uma amiga que teve a perda do bebê 30 dias após o nascimento, do Emanuel. E como ela me trouxe, eu escutei, porque é importante ouvir as necessidades da população, e ela me relatou o seguinte: Giovânia, perder o meu bebê foi terrível, até porque foi para a UTI, eu dei o nome porque ele viveu 30 dias. Lutou, né? Lutou pela vida, e eu fui colocada na mesma sala da mulher que teve o bebê. Você já tem o sofrimento do luto. Você está vivendo um luto com o seu marido, com os avós, com a família como um todo, que espera o bebê, que é a esperança. Você prepara o quartinho, o enxoval do bebê, mas você não leva para casa. E essa mãe estava ali, enquanto as outras, ela ao lado tinha uma sala. E assim, os hospitais, a equipe médica, todo mundo se dedica, Nós temos um sistema único de saúde que é exemplo para o mundo, e muitos países não implementaram, tem que pagar por tudo, tanto que tu sabes que pessoas precisam de tratamento odontológico, tratamentos, vem ao Brasil para receber. Exatamente. E ela foi colocada ao lado da ala que a mulher estava dando luz ao bebê. Então, o bebê gritando, e ela tinha perdido o bebê. Nossa. A mulher ao lado amamentando. Uma tortura. Uma tortura psicológica. Então, eu disse, mas está errado, porque eu não passei. Eu tenho 2 meninas, já moças, então eu tive êxito as minhas meninas, mas muitas mulheres, são 44 mil na média. E aí, como é que é o atendimento, Giovânia? Pois é, e a partir de agora, dentro dessa lei, então, tem uma padronização, regras, o que prevê, Giovânia? Vou colocar alguns benefícios, alguns. Porque por isso que ela não é chamada de lei, é Política Nacional do Luto Materno-Parental. Por quê? Porque quando ela tem o tratamento que a mãe tem que acompanhar o pré-natal, seja na unidade de saúde ou seja particular, não importa o sistema que é adotado pela família, mas quando ela ganhou
e aí o bebê não veio à vida, essa mãe tem que ser colocada numa ala separada. Primeiro lugar, esse foi o primeiro objetivo. Segundo, a gente conseguiu mudar a lei, na hora de construir dentro do Congresso Nacional, nós conseguimos modificar o registro civil. A mãe e o pai vão poder colocar o nome do bebê. Porque ela disse que a dor que ela passou, ela perdeu 2 bebês, estou falando de uma mãe, a Karine de Pedras Grandes. Um viveu 30 dias, a outra ela perdeu com 3 meses, mas ela disse que a dor foi a mesma. Ela disse, eu senti a dor de perder um filho. E aí a gente conseguiu colocar na lei de registro civil, que é antiga, de 71, a mãe pode colocar o nome no bebê. É um outro avanço. Outro, o atendimento imediato psicológico. Ai, que bom. Porque tem um trauma psicológico muito grande. O acompanhamento. Uma outra conquista, investigar a causa da morte. Que não tinha isso aí, que absurdo. Não né? tinha, por quê? Às vezes, né, era uma doença cardiológica, fácil de ser detectada. Dependia do caso, porque através daquele estudo, porque vai ter recurso específico para pesquisa, vai poder se investigar e tratar as outras mulheres. Uma outra coisa, como é a estrutura do atendimento pré-natal na cidade? Porque tem que ter o acompanhamento, a mãe tem que fazer os exames, tem que fazer a busca ativa dessas mulheres. Uma outra coisa, o mês de outubro vai ser dedicado, já é contra o câncer, né? Sim. Prevenção do câncer, do luto materno-parental, para orientar as grávidas do país que elas têm que fazer acompanhamento. Tem a capacitação, que inclusive em seguida eu vou marcar com o ministro Padilha, que toda a rede do SUS do país seja capacitada. Vai ter que ser capacitada. Sim, e não é uma capacitação para fazer de conta. Tem que ser algo de qualidade. Sim. Psicólogos, o enfermeiro, um médico, são todos. Porque para aquela mãe que teve a perda, para ela era a coisa mais valiosa da vida. Talvez para a equipe médica é mais uma morte. Para a mãe é realmente a esperança dela, que ela volta para casa sem o que ela tanto queria, o seu filho. E assim, né, deputada, ontem era dia do luto, né? Mas as pessoas falam em luto, né? E quase se fala em perda, claro, de mãe, de filho, mas essa parte do gestacional não. Então, por isso que eu acho muito interessante, mais do que tudo, né, a gente falar muito, porque a gente quer que faça valer também. Porque tem leis que não são aplicadas, por desconhecimento de diversas frentes. Então, como é que a partir de agora nós vamos fazer valer essa lei? E é muito papel do legislativo, no meu caso, né, que eu fui a autora da lei, né? E é importante dizer, tá? Nem na Câmara e nem no Senado eu tive um voto contra. Ai, que maravilha. E é importante a participação da mulher na política, porque a nossa sensibilidade é que constrói essas leis, sabe? Por exemplo, o leite dessa mãe vai para onde? Hoje não tem. Hoje ela tira em casa e descarta. Vai ter o acompanhamento para que o leite seja levado para o banco de leite, que na verdade foi implementado com emenda minha em Criciúma. Porque como é que uma mãe em luto, sofrendo, vai poder ir até um banco de leite para pensar nisso, gente? Não tem. Então... E o leite fica saindo, né, deputada? Olha o trauma. Porque o organismo, o corpo dela estava preparado para amamentar um bebê. E quantas mães que não conseguem amamentar o seu bebê? Então vai para o banco de leite, uma orientação sem discriminação de cor, de raça, de religião. O leite vai para o banco de leite para outras crianças terem aquele benefício. Então, a partir de agora, você fez a pergunta importante, porque nós temos muitas leis. Sim. Mas 15 mil e pouco essa daí, né? Imagina. Imagina. Então, qual é o objetivo? O ministro, eles estão organizando, porque isso é com o executivo, mas eu sou fiscalizadora. Claro. Eu quero estar acompanhando, visitando o hospital. Como é que é aqui? Como é que vocês estão tratando? E que todos façam isso, porque a fiscalização, ela é do legislativo, mas é da população. Também. Alguém que vai ter o seu bebê, que chega lá, não foi tratado como diz a lei 15.139 de 2025, tem que exigir que seja cumprido. Com certeza. É lei. Sim. Então, agora nós temos uma lei que dá amparo a essas famílias. Sim. Então, eu também estarei indo no ministro para ver como é que está a questão da capacitação, da qualificação. Cobrando do ministro Padilha, com certeza, toda essa parte. Para que invista em pesquisa, em estudos e a qualificação de toda a rede do SUS para que essa lei, a Política Nacional de Humanização do Luto Materno-Parental, seja cumprido
no dia a dia para as famílias. É uma ótima notícia. E a gente, como cidadão, né, a gente tem que cobrar. Então, a gente sabe, agora que tem essa lei, né, de autoria que partiu dessa ideia maravilhosa da deputada Giovana de Sá, através de relatos de pessoas, a gente pode cobrar. A gente vê que tem casos já de hospitais, de lugares que eles já têm bons modelos humanizados de atendimento. Sim. Mas outros não, e nem sempre são oscilações, né? Então, é importante a gente cobrar isso, né, deputada? E a lei vem para isso, para dar essa garantia, essa segurança, né? Eu sei que os hospitais estão superlotados, todo mundo faz, quer fazer, dá o seu melhor, mas é como eu disse, para a equipe médica é mais um, mas para aquela mãe era a única e era a esperança, ter o seu filho. Então, você sabe que a lei existe, então busque que realmente ela seja cumprida. Exija a mãe, o pai, a família que ela seja cumprida. Eu ouvi, depois que a gente criou essa lei, várias instituições, associações que trabalham nesse amparo a mães que perdem os bebês, né, que sofrem o luto. Então, exija do hospital. Claro, como você disse, tem hospitais que já fazem esse atendimento humanizado, porque mais do que uma medicação, mais do que um soro, mais do que qualquer coisa material, é a sensibilidade. No acolhimento. Acolhimento é tudo. Né, a gente citou alguns exemplos da lei, mas se pegar essa lei e você ver os pontos que ela traz, é um avanço inimaginável. Eu não imaginava que a lei ia ser construída dessa forma, dessa abrangência. Não esqueça, pessoal, já está valendo, mamãe, já está valendo, papais, né? E vamos cobrar, a gente quer que isso não ocorra com ninguém, não vai ocorrer, mas assim, se acaso precisar, né, faça valer a lei, né, e vamos cobrar realmente isso, né, das autoridades. Giovana, foi um prazer. Olha, Gi, sempre um prazer. Voou de mulher aqui, para mulher, de né? mulher para mulher. Gisele e Giovana. É com G. Que bom, vou estar aqui, tá? Fazer um merchan de brincadeira, porque quando a gente fala de mulher para mulher, a gente já lembra. Mas assim, muito obrigada por nos representar, tá? Por trazer essa ideia tão legal no programa aqui também, para contar e explicar para as nossas mulheres do sul de Santa Catarina. Volte sempre, tá bom? É um prazer. Muito obrigada. Valeu!